Olá, meus queridos e minhas queridas revalidandas, sou a professora Helena da Pediatria. Vim aqui para trazer mais uma aula do Revalida Exclusive, um curso aí pensado e voltado para você que vai fazer a prova do Revalida. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que são as imunizações. Imunizações é aquele tema que não dá para deixar de lado. Não tem como ir para a prova sem saber tudo que eu vou dizer aqui. E eu vou dizer o que nós temos de mais importante em imunizações. Então, imunizações, eu quero que você lembre que tem que saber para a prova, que pode estar presente tanto na sua teórica quanto na prática, então não dá para deixar de lado. Assim como pode estar presente em qualquer área, geralmente está presente aí na pediatria, mas pode vir ali na cirurgia, uma profilaxia de prevenção do tétano, pode vir na medicina preventiva, pode vir em ginecologia, obstetrícia, em clínica médica, então não tem como deixar de lado. Todos os anos caiu pelo menos uma questão até então, o que dá mais ou menos 30 questões aí nos últimos anos das principais provas do Revalida. Então, já viu a importância aí desse assunto, né? E nós vamos começar falando de conceitos. Vamos começar com conceitos, vamos entrar depois em calendários vacinais, e aí nós vamos entrar em algumas vacinas, as mais importantes, e pincelar para vocês o que eu tenho de mais importante em cada uma delas, que é o que mais cai em prova. Vamos começar falando de conceitos. Imunização passiva versus imunização ativa. O que é imunização passiva? Aquela que, eu não faço nada. Os anticorpos já estão prontos. Eu peguei anticorpo pronto e coloquei dentro do meu organismo. Qual que é a grande vantagem disso? É que a proteção é imediata. Eu não preciso esperar para eu gerar a resposta. Não depende da resposta imune do indivíduo. Ele está lá sem fazer nada e aí o anticorpo vai e combate aí a nossa infecção, certo? Como desvantagem, é uma imunidade transitória. Ela não vai promover memória imunológica. Ela vai lá, vai fazer o trabalho dela e vai-se embora. Não vai acontecer nada aí, o organismo não vai ter uma resposta a esse anticorpo, certo? Em contrapartida, eu tenho a imunização ativa, né? Ativa, o meu corpo trabalha. Então, eu vou estar colocando um estímulo para a produção de anticorpos através dos antígenos. Os antígenos, eles podem ser naturais, quando eu estou falando da própria doença. Então, eu fui lá, peguei a doença é um antígeno e eu vou criar os meus anticorpos, ou através das vacinas, né? As vacinas agindo como antígeno, que vai criar aí também os anticorpos. Grande vantagem, produção de memória imunológica. Eu tenho aí os anticorpos sendo produzidos pelo meu corpo. Mas para o anticorpo ser produzido, demora em média 10 a 14 dias. Então, não é uma proteção imediata. Não é uma proteção que eu possa aí contar com ela de imediato. Então, vamos ver qual situação eu faço. Se eu tenho, por exemplo, um contactante, eu sou contactante de alguém com sarampo, eu preciso de uma proteção imediata. Eu posso usar ou vacina ou imunoglobulina. Se eu tenho algum problema de imunidade, eu vou fazer imunoglobulina. O anticorpo já vai lá, já está pronto, agiu na hora, tudo bem. Agora, se eu tenho tempo para produzir os meus próprios anticorpos, eu vou fazer a vacina. Outra situação aqui, eu tenho uma exposição à hepatite B, não tenho tempo para fazer meus próprios anticorpos, então eu uso imunoglobulina. Agora, eu vou entrar, vou trabalhar no hospital, que eu vou estar exposto à hepatite B, eu faço a vacina para ficar protegido contra uma possível exposição, ok? E aí eu tenho a grande classificação de vacinas entre vacinas vivas e vacinas inativadas. As vacinas vivas são aquelas que contêm o patógeno vivo. O patógeno está vivo ali dentro da vacina, mas ele está enfraquecido. Ele perdeu a capacidade de fazer doença em imunocompetentes. Agora, imunodeprimidos e gestantes que têm alteração ali em sistema imune, elas são perigosas.
Já as inativadas, elas não têm patógeno ali dentro. Elas podem ter o patógeno morto, elas podem ter um pedacinho do patógeno, um pedacinho da cápsula, por exemplo. Então, elas são seguras para toda a população, porque elas não têm como fazer doença. E aí eu separo as minhas vacinas em virais e em bacterianas. Chego nessa tabela aqui, mas eu não quero que você decore. Nós vamos te dar uma dica mental aqui, tá? Então, olha só. Quando eu estou falando em bacterianas, eu estou falando quase que exclusivamente de inativadas. A minha única exceção é a BCG, que ela é uma vacina viva atenuada. Agora, se eu estou falando de viral, a grande maioria dela é viva atenuada, V com V. Viral é viva atenuada. Mas eu tenho as minhas exceções, que são a hepatite B, a polio injetável, a hepatite A, HPV, raiva, a gripe, que é a influenza, e as vacinas contra o coronavírus. Essas são virais inativadas. Como que eu decoro isso? Mnemônico aqui para vocês. Hoje corri por aí. H das hepatites e da HPV. Corri de coronavírus. Por aí de pólio. R da raiva e I de influenza. Então, hoje corri por aí. São as nossas exceções. São as virais que não são vivas, porque a maioria delas é aí viva atenuada, ok? Outro conceito para vocês. Posso co-administrar vacinas no mesmo dia? Posso. A melhor hora de administrar vacina é quando a criança está na sua frente. Aquela criança que chega cheia de vacina atrasada, eu posso administrar elas, várias delas no mesmo dia. Não tem um limite aí de vacinas no mesmo dia. Porém, se eu não administro no mesmo dia, às vezes eu preciso dar um intervalo entre elas. Olha só, se eu tenho vacinas inativadas, ou uma inativada e uma viva, aí eu posso administrar no mesmo dia ou com qualquer intervalo de tempo. Agora, se eu tenho duas vacinas vivas, ou é no mesmo dia, ou eu dou intervalo aí de 4 semanas entre elas. Para não precisar decorar, vamos pensar em pessoas. Inativada seria uma pessoa morta e viva uma pessoa viva. Duas pessoas mortas podem brigar? Não. Então não tem problema. Faço com qualquer intervalo de tempo, ou no mesmo dia, ou com qualquer intervalo de tempo. Uma pessoa viva e uma pessoa morta também não briga. Não tem problema aí de intervalo de tempo. Agora, duas pessoas vivas podem brigar. Então, eu tenho que ou fazer no mesmo dia ou dar 4 semanas de intervalo entre elas. Mas tem uma exceção, isso é uma pegadinha clássica de prova. Febre amarela com sarampo em menores de 2 anos. Se eu vou aplicar tríplice viral e febre amarela, não pode ser no mesmo dia. Eu tenho que dar entre 15 a 30 dias de intervalo aí entre elas para que eu possa aplicar aí essas vacinas. Se eu fizer no mesmo dia, tem perda de imunogenicidade aí, é ruim para nós, ok? Outro conceito, imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, vamos entender o que é. Olha só, eu tenho uma pessoa que ela não foi imunizada por algum motivo, ou é uma pessoa aí, um imunodeprimido que não pode usar uma vacina viva, ou é uma criança que não chegou ainda na idade de fazer aquela vacina, e aí eu não imunizei essa pessoa. Como é que eu protejo ela? Eu vacino todo mundo que está em volta dela, que é a mãe, o pai, os tios, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola. Nesse caso, essas pessoas que estão em volta, elas não vão o quê? Não vão pegar a doença. E se elas não pegam a doença, elas não transmitem a doença para essa pessoa que não foi imunizada. Isso é a famosa imunidade de rebanho. Vamos mais um conceito aqui. As contraindicações de vacinas. Como vocês devem saber, pediatra ama a vacinação. Então, para a gente contraindicar uma vacina, tem que ser uma causa aí justíssima. E o que eu tenho de contraindicação absoluta? Não vai fazer e ponto. Quando eu tenho uma anafilaxia, uma dose prévia,
ou uma alergia grave já conhecida algum dos componentes da vacina. Tomou a meningocócica C ali aos 3 meses, fez uma anafilaxia, claro que não vai tomar a dose dos 5 meses, por exemplo. Outras contraindicações, já vimos que para as vacinas vivas atenuadas, os imunodeprimidos e as gestantes aí contraindicam essas vacinas, não podem ser feitas. E situação aqui de adiamento, doença febril aguda grave. Professor, o que é uma doença febril aguda grave? Não sei, não tem uma explicação. Então, nós vamos aí no bom senso. É aquela criança que está prostrada, que está com febrão, que precisa ser internada, que vai tratar uma doença grave, uma pneumonia aí, por exemplo. Esse caso eu não vou vacinar agora, eu espero ela melhorar e aí depois eu vacino. Não tem por que vacinar ela enquanto ela está aí doente, né? Agora, eu tenho as falsas contraindicações, que são aquelas que o examinador coloca na sua prova para tentar te confundir. E a primeira e a principal delas é o uso do corticosteroide. Quando que o uso do corticosteroide ele contraindica? Primeiro que ele vai contraindicar só a vacina viva, né? Inativada, como eu falei, é segura para toda a população. Ele vai contraindicar quando o uso for sistêmico, então tópico, inalatório aí não entra, e a dose for imunossupressora. O que é a dose imunossupressora de corticoide? Mais de 2 miligramas quilo dia ou mais de 20 miligramas ao dia de prednisona equivalente por 14 dias ou mais. Então, é uma dose alta aí por um tempo prolongado, ok? Outras que também caem em prova, então, doenças agudas afebris, está lá com uma IVA, sem febre, pode e deve vacinar. Uso puro e simples de antibiótico, desde que não esteja aí, né, na doença febril aguda grave. História familiar de qualquer coisa, não é porque a mãe teve, o irmão teve, o tio teve, que ele vai ter também. Choro e febre persistente pós-vacinação prévia, principalmente quando a gente estiver falando da DTP. Desnutrição, pode e deve vacinar desnutrido, eles não são imunossuprimidos. E os filhos de mãe HIV positivo. Filho de mãe HIV positivo, quando que eu vou comprovar que ele tem HIV? Ou lá com 18 meses, ou se ele tiver alguma intercorrência nesse meio tempo aí. Enquanto eu não tiver uma comprovação clínica ou laboratorial de imunossupressão pelo HIV, eu vou vacinando com todas as vacinas do calendário, tá? Vamos entrar, então, agora nos calendários vacinais. E para o Revalida, a gente vai falar, é claro, do Programa Nacional de Imunizações, né? Aliás, isso é o que mais cai em prova, né? O Programa Nacional de Imunizações. Para o Revalida, nunca vi cobrar aí Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas vamos lá. Primeira coisa, aqui tá pequenininho, tá? Mas você deve saber que as vacinas começam ao nascimento e o calendário termina ali com 4 a 6 meses de idade. E a gente tem esse tantão aí de vacinas que devem ser feitas no calendário vacinal pediátrico. Como que eu vou decorar isso, professora? Vou te dar uma dica, tá? Claro, todo mundo, cada um tem o seu jeito, mas o melhor jeito que eu já vi e que funciona, muitos alunos já me disseram que realmente funciona, é pegar um calhamaço de folha ou um caderno aí e desenhar esse calendário vacinal. Vai lá, bota a mão na massa, desenha esse calendário vacinal. Você vai ver que chega uma hora que ele sai aí por osmose. Chegou na hora da prova, vai lá, dá uma desenhadinha ali no calendário vacinal, você vai ver que vai ficar muito mais fácil, tá? Agora, se você tiver qualquer dificuldade, depois entre em contato comigo que a gente resolve aí a melhor maneira para você decorar. Mas uma coisa eu vou dizer para você, tem que estar na ponta da língua o calendário vacinal, pelo menos o pediátrico, ok? Vamos ver aqui uma questão do Revalida INEP que caiu na prova para a gente ver como já foi cobrada essa questão de calendário vacinal pediátrico. Olha só, um lactente com 6 meses está sendo atendido na estratégia de saúde para puericultura. A médica identifica o registro apenas da influenza que foi feito na rede particular de imunizações. Então, ele fez influenza no 6º mês, né? A gente sabe que é isso mesmo.
A influenza ela é aplicada nos períodos de campanha de vacinação a partir do 6º mês de vida. E no primeiro ano que a gente faz, ela tem que ser feita 2 vezes, né, com 30 dias de intervalo entre elas. Além disso, ele tem um calendário completo até o 5º mês de vida. E quer saber quais vacinas ele vai fazer hoje. Ora, o que ele vai fazer hoje? Ele vai fazer as vacinas do 6º mês. Então, se a gente volta aqui, tá pequenininho, mas dá para enxergar. 6 meses. O que eu tenho nos 6 meses? Eu tenho aqui a pentavalente, aqui seria anos, né? A pentavalente, e eu tenho a VIP, que é a nossa polio inativada. E não podemos esquecer que em 2024 entrou o coronavírus também para essa criança. Na época da prova aqui, não tinha a vacina do coronavírus, tá? Então, o que é a nossa resposta aqui? O que ele vai usar? Pentavalente e VIP. E se fosse aqui nos dias atuais, ele ia usar a coronavírus ainda. Lembre-se que a coronavírus entrou aos 6, 7 e 9 meses de idade aí no calendário em 2024, ok? Depois aqui, na B, ele fala pneumocócica 10. Pneumocócica 10 é 2, 4 e 12 meses. Pentavalente, pneumocócica 10, 2, 4 e 12 meses. Rotavírus é só 2 e 4 meses. E na D, penta, VIP e a pneumo 10. A gente já viu que a pneumo 10 não tem aos 6 meses de idade. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos falar agora do calendário vacinal dos adolescentes. Calendário vacinal dos adolescentes, ele já tem diquinha mental para vocês. O calendário dos adolescentes ele é composto de 2 vacinas próprias. Quais são as vacinas próprias? A HPV e a meningo ACWY. São próprias porque elas são vacinas voltadas ao público adolescente. E aí, a vacina do HPV, ela é dada dos 9 aos 14 anos, tanto meninos quanto meninas, em 2 doses com 6 meses de intervalo entre elas. A outra própria é a meningo ACWY, dada dos 11 aos 14 anos, em dose única aí para os nossos pacientes adolescentes. Depois eu tenho as vacinas que olham para trás, que é a hepatite B, a febre amarela e a tríplice viral. Por que elas olham para trás? Porque elas olham para o calendário anterior. Então, são 3 vacinas que eu só vou fazer se por um acaso o meu calendário anterior não tiver completo. Se ele tiver completo, eu não preciso fazer essas daqui, ok? E, por fim, eu tenho uma vacina chamada de DT, que é a dupla bacteriana do tipo adulto, que eu chamo de chicleta. A DT, que protege contra a difteria e tétano, eu comecei dando lá na pentavalente, depois na DTP no calendário pediátrico. A partir daqui, de 10 em 10 anos, eu vou fazer uma dose de reforço da DT. Então, ela é chicletona, ela grudou no calendário e ela não vai sair mais, ok? E aí, vamos para o outro calendário, calendário dos adultos, bem mais tranquilo. Quem vai estar lá, a gente já sabe que é chicleta, né? Então, a chicleta aqui de 10 em 10 anos ADT. E aí, nós vamos continuar olhando para trás com as mesmas 3 do calendário dos adolescentes. Hepatite B, febre amarela e tríplice viral. Calendário dos idosos, a nossa chicletona continua aqui. Temos a hepatite B olhando para trás e 2 novidades. A influenza, dose única anual, porque idoso é grupo de risco, e a pneumo 23 valente, que não é para toda a população, é só para acamados ou moradores de instituições fechadas em dose única. Esses são os calendários básicos que a gente tem aqui. Vamos entrar agora nos calendários especiais. Não se desespere, tá tudo certo. Primeiro calendário especial, calendário das gestantes. Olha só o que eu tenho no calendário da gestante. A nossa chicleta, tá? Só que a chicleta está aqui para complementar. Eu preciso de 3 doses de difteria e tétano e eu preciso de 1 dose da coqueluche. Então, assim, se eu tenho já
3 doses completas da DT eu não preciso fazer, eu vou fazer só a DTPA. Agora, se eu não tenho calendário ou está incompleto, eu tenho que fazer DT mais DTPA. A gestante, então, ela tem basicamente 3 vacinas no seu calendário. Ela vai ter a influenza, que vai ser dado dose única anual, que ela é o grupo de risco. Tem a hepatite B, mas que vai ser dada só se ela não tiver um esquema completo anterior. E tem a DTPA, que é a tríplice bacteriana do tipo adulto, a celular, difteria, tétano e pertussis, coqueluche, né? Que ela é dada a partir de 20 semanas da gestação, tá? Então, cada vez que a minha gestante engravidar, com certeza ela vai ganhar influenza e DTPA. As outras duas dependem do calendário prévio dela. Mas engravidou, tô nem aí pro calendário anterior. Ganhou a influenza e ganhou a DTPA, ok? Questãozinha do Revalida do FMT para nós, então bora lá. Maiara, 28 anos, gestante pré-natal com acompanhamento. Idade gestacional, 28 semanas. Traz cartão de vacina com esquema vacinal completo. Opa, já sabemos que a DT e a hepatite B ela não vai precisar fazer agora, porque o esquema vacinal está completo. Observou-se que na última vacina foi uma dose de reforço de DT, ainda na outra gestação. E agora, considerando o EPNI, qual a conduta adequada a ser tomada? O que ela vai tomar? DTPA, porque ela já tem mais de 20 semanas, e influenza. Então, ela vai fazer DTPA de imediato? Vai. Não necessita de prescrição de vacina, não. Administra DTPA até 30 semanas, não. Pode administrar agora. Prescreve vacinação de DTPA antes de 15 dias da DPP? Não. Vai vacinar agora, já tem mais de 20 semanas de gestação. O que faltou aqui foi a influenza, mas ele queria falar mais da DTPA, ok? Mais um calendário aí, não se desespere. Calendário do prematuro. O que eu preciso saber? Primeiríssima coisa que não dá para deixar de lado. Calendário do prematuro, eu vacino na idade cronológica. Eu não corrijo idade gestacional para vacinar o meu prematuro, tá? Então, se ele fez 2 meses, ele toma a vacina dos 2 meses. 3 meses, vacina dos 3 meses, independente da idade que ele nasceu. Mas, claro, o prematuro é uma população especial. Então, tem algumas coisas que eu preciso pontuar com vocês. Primeira coisa que eu preciso pontuar é que a BCG ela é dada acima de 2 quilos. Então, aquele prematuro que não tem 2 quilos, ou até aquele termo, né, que não tem 2 quilos, ele não vai usar a vacina BCG até que atinja esse peso, certo? E a vacina da hepatite B? Se ele tem menos de 33 semanas ou menos de 800 gramas, obrigatoriamente eu faço um esquema de 4 doses. Ah, professora, mas o PNI, ele já dá 4 doses da hepatite B. Correto, tá? Mas se eu atraso vacinação, eu tenho uma opção de fazer aí 3 doses da hepatite B, que esse é considerado esquema completo. Mas não para o prematuro. Prematuro, obrigatoriamente, 4 doses da hepatite B. DTP, a gente vai ver que a DTP que tem na pentavalente é a DTPW, altamente reatogênica. A gente dá preferência para a DTPA, que é a celular menos reatogênica, principalmente para aqueles lá que estão internados em UTI neonatal. Rotavírus e polioral são vacinas orais com excreção fecal, então não podem ser dadas em ambiente hospitalar, tá? Elas podem fazer grandes surtos aí, então não pode ser feito em ambiente hospitalar. E por fim, nós temos o palivizumab, que é proteção contra o VSR. A gente vai ver mais para frente aí as suas indicações, ok? E assim, esses são os conceitos e calendários que eu queria mostrar para vocês. Eu vou encerrar essa primeira parte, você vai, respira fundo, toma um café, que nós vamos entrar agora nas vacinas propriamente ditas, certo? Então, ó, respire fundo que nós já voltamos.